Muitas empresas falham não por falta de uma estratégia bem estabelecida, de visão, de uma boa gestão, mas por decisões financeiras equivocadas e mal estruturadas. Nesse vídeo você vai me acompanhar e vai aprender quais são os tipos de decisões que devem ser tomadas com fundamentação para que todas as suas competências que você adquiriu não simplesmente vão por água abaixo por decisões financeiras mal estruturadas ou mal tomadas. Vamos lá? Bom, então o primeiro ponto que eu quero falar para vocês, né, nesse, vamos dizer assim, esse MBA de finanças em 20 minutos. E eu falo isso, gente, porque realmente os principais conceitos de finanças vão estar nesse vídeo aqui. Todos os demais pontos são desdobramentos disso que eu vou falar aqui no que tange a decisões financeiras empresariais, seja para microempresa, para pequena, média e para grande empresa, tá certo? Então vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte: sempre tenha clareza de qual é o objetivo que você quer alcançar ao tomar uma determinada decisão. Em finanças, não adianta você saber ler e ler bem uma DRE, saber ler bem um balanço, saber ler bem um fluxo de caixa, ou saber conceitos de valor presente líquido, não é? Ou seja, todos esses conceitos, se você não sabe qual é o objetivo real e onde você vai buscar as informações. Porque muitas das vezes você não vai buscar informação só do DRE, ou só do fluxo de caixa, ou só do balanço. Você vai ter que fazer uma composição para saber claramente qual o objetivo a ser perseguido. Então, qual que é o objetivo de uma empresa? Criar valor de forma sustentável a curto, médio e longo prazo para os acionistas, guardando as devidas responsabilidades sociais e ambientais, entrando aqui no aspecto do ESG, ou seja, não é criar valor a todo custo. Então, mas esse é o objetivo: criar valor sustentável para a empresa, que consequentemente vai remunerar os investidores ali do capital na empresa. Então, sempre, para tudo na vida, assim como fala ali no livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, comece com o objetivo em mente. Então é isso, tenha clareza. Qual que é o objetivo em mente? Tomar decisões que criem valor sustentável para as empresas. Por que eu falo sustentável? Porque eu posso criar valor a curto prazo tomando decisões de não investir em marketing, de pesquisa e desenvolvimento, etc. ali, e que vou fazer um resultado melhor no curto prazo, mas eu crio ou destruo, né, falando melhor, as possibilidades que a empresa possa ter sucesso a médio e longo prazo, né? Tanto aspectos de inovação e tudo isso, ok? Então comece com o objetivo em mente. Uma vez que você tem um objetivo em mente, em finanças, você vai precisar entender 4 pilares que direcionam todas as suas decisões. Então, esses 4 pilares quais são? O primeiro deles é a liquidez, que é a capacidade que a empresa tem de honrar os compromissos em dia. A falta de liquidez leva as empresas a não conseguirem pagar os fornecedores, sejam fornecedores operacionais, banco, etc., e, consequentemente, enfrentam vários problemas, que é o que está acontecendo hoje, né, a gente gravando esse vídeo em 2024, com um número recorde de recuperações judiciais em 2023 e agora em 2024 também. Então, nessa data que eu estou gravando esse vídeo, a Rede Dia, de supermercados, pediu recuperação ontem. Então, isso daí, e vai continuar acontecendo. Por causa de cenário econômico? Também. Mas os erros de gestão são preponderantes até em relação aos problemas, né, econômicos aí de ciclos de mercado que a gente está vivendo. E claro, qualquer decisão você sempre vai ter que ponderar isso também. Tá? Então a liquidez é a capacidade de honrar os pagamentos em dia. E o que aumenta e o que reduz a liquidez? Aumentar prazo médio de recebimento de clientes, piora a liquidez, porque aumenta a necessidade de capital de giro. Aumentar nível de estoque sem necessidade, piora a liquidez. Reduzir prazo de pagamento de fornecedores, mesmo com desconto, piora a liquidez. E aí tem que ponderar se eu tenho capacidade de pagamento. Sim, porque eu melhoro o lucro, mas eu preciso ponderar isso.
todas as vezes que eu invisto em ativos mais do que o necessário, ou tenho muito ativo ocioso ali, eu vou também piorar, porque eu vou tá fazendo investimentos, tirando dinheiro do meu caixa. Empréstimos de curto prazo, eu preciso entender o que realmente pode ser de curto prazo ou não, mas uma concentração de curto prazo vai piorar a minha liquidez, custos excessivos, margens baixas, enfim, um conjunto de fatores que você analisa e, claro, tem os desdobramentos dos indicadores para isso, para poder focar na liquidez da empresa. E para esse ponto, esquece aqui liquidez corrente, dinâmica. Aqui eu gosto muito dos indicadores dinâmicos, porque a empresa ela é dinâmica, ela não vai parar de funcionar no outro dia, a não ser que aconteça o fechamento da empresa. Mas os modelos, os indicadores dinâmicos, necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria. Tá ok? Então, mas eu quero focar aqui no pilar liquidez. O segundo pilar que você vai ter que focar muito é o pilar rentabilidade. O que vem ser a rentabilidade? Então eu vou fazer aqui primeiramente uma analogia para vocês sobre os investimentos pessoais. Se você tem 100 mil reais e aplica, ou seja, o seu capital investido é de 100 mil reais e você tem um rendimento líquido, né, já de impostos, de juros ali, de 10 mil no ano, você tem uma rentabilidade de 10% da sua carteira. A empresa é a mesma coisa, idêntico. Só que a gente precisa entender o que é o capital investido, né? Porque no banco é fácil, eu vou lá e olho, e também o que é o lucro, o que eu recebo de juros dentro das empresas. Então é o seguinte, dentro das empresas, o capital investido é composto de necessidade de capital de giro mais ativos imobilizados. Então eu tenho um capital todo que está investido ali dentro da empresa. E o retorno, que são os juros recebidos na aplicação financeira da empresa, eu tenho um indicador que chama NOPAT, que é lucro operacional líquido após os impostos de renda. Né? Então, esquece ali a moda só, EBITDA, margem, que são indicadores relevantes, sem sombra de dúvida, mas conta uma parte pequena da história. Existe muita vida depois deles, então vocês precisam entender o NOPAT e o capital investido, para poder a gente ter o indicador fundamental da rentabilidade, que é o ROIC. Tá? Então, se vocês ainda não sabem o que é o ROIC, analisem, procurem um pouco mais, porque o ROIC sim, ele diz a rentabilidade das empresas, e a gente vai fazer uma simulação no Excel, então fique nesse vídeo. E outra coisa, para quem ainda não deu um curtido e está gostando do vídeo, deixa um curtir aí, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba mais vídeos como esse. Bom, então tá, esse é o segundo pilar, que é a rentabilidade. O terceiro pilar ali é o custo de capital. O que é custo de capital? A empresa pega sempre recursos dos acionistas e de terceiros, investe na sua operação para poder girar. Então, ao captar recursos de acionistas e terceiros, tem um custo. Né? Ou seja, o custo de terceiros, ali bancos, são os juros pagos, né, de forma líquida, e dos acionistas tem a fórmula de calcular qual que é o custo do acionista, que está relacionado ao custo de oportunidade quando o acionista investiu dinheiro naquela empresa. Então, eu preciso conhecer o custo de capital. Por quê? Porque se eu tenho um custo de capital maior do que a rentabilidade que a minha empresa gera, ou seja, vamos supor, eu tenho um custo de capital de 15% e a minha empresa gera 10% ao ano, assim, é notório que eu estou perdendo dinheiro. Eu pego o dinheiro aqui e coloco a 10%, eu estou perdendo dinheiro. Então, vocês precisam entender o terceiro pilar, custo de capital, e todos os pontos que aumentam ou reduzem o custo de capital. Taxa de juros, risco, né? E aí tem as fórmulas para poder fazer os cálculos, para poder entender qual que é esse custo de capital. Tá certo? Então, é o terceiro pilar. E o quarto pilar, que todo mundo gosta, é crescimento, ou seja, pisar no acelerador, entrar na curva quase derrapando, e muitas das vezes até derrapa, né? E aí vai em função de decisões financeiras equivocadas, mas o crescimento da empresa que eu vou infringir para poder aumentar o valor dela. Então, esses quatro pilares, eles são fundamentais para criar valor de forma estruturada para a empresa e um valor sustentável. Liquidez, porque não adianta nada ao criar valor se eu tomar decisões, mas que mate a minha liquidez, eu crio valor agora e amanhã eu morro. Então, liquidez, rentabilidade, custo de capital e crescimento, eu vou mostrar agora no Excel para vocês a arte disso, tá? Então, vocês vão ter que gravar
decorar até, mas mais fundo, entender realmente como que isso acontece. Vamos para o Excel comigo? Vamos lá. Então vem cá. Ó, pilar 2, a rentabilidade, que eu chamei de retorno do capital investido. Eu coloquei para essa empresa 25%. Vocês vão achar mágico isso. O custo de capital, né, que é o custo médio ponderado de capital entre acionistas e credores financeiros, está com 10%. E eu calculei, o crescimento eu coloquei 0 e eu calculei o valor da empresa aqui em 30 milhões de reais. Eu assumi um NOPAT ali de 3 milhões de reais, né? Usei como se fosse o último fluxo de caixa, projetei, né? Aí é o fluxo de caixa descontado, né? Como se fosse o valor da perpetuidade, eu cheguei no valor da empresa em 30 milhões de reais. Tá? Agora, o custo de capital sendo, a rentabilidade sendo maior do que o meu custo de capital, se eu crescer, eu vou crescer 1% ao ano aqui. O valor da minha empresa aumenta. Eu vou crescer agora para 3% ao ano. O valor da minha empresa aumenta mais ainda. Eu vou crescer 7% ao ano. O valor da minha empresa aumenta muito mais. Então, a primeira regra, eu vou até mostrar aqui, ó. Todas as vezes que o ROIC, todas as vezes que o ROIC, ele é maior do que o custo de capital, o meu foco é no crescimento da empresa, desde que não destrua o meu ROIC, porque eu posso crescer ali e sair destruindo a rentabilidade da empresa. Essa é a primeira regra, de criar valor de forma sustentável. E aqui, só para vocês verem de novo, eu vou crescer mais um pouquinho. ROIC maior que o custo de capital, eu vou crescer para 8%. Eu já cresci mais ainda o valor da minha empresa. Ok? Primeira regra de ouro, essa daqui. Todas as vezes com ROIC maior que o OC, foco no crescimento. Segunda regra. Agora, antes de colocar a regra, vou até colocar a regra aqui. Todas as vezes que o ROIC é menor do que o custo de capital, foco em consertar o ROIC. Né? Então, e aí eu vou falar algumas estratégias para isso. Então vamos lá. Eu vou inverter aqui, vou colocar colocar 12% o meu ROIC e o meu custo de capital com 20%. E aqui eu vou colocar 0 de crescimento. Então, eu tenho a empresa aqui que me dá um retorno de 12%, mas eu capto a 20%. O crescimento zero ela vale 15 milhões de reais. Aí eu vou decidir crescer a empresa. Né? Tudo bem, eu estou com 12% aqui, mesmo tendo esse custo de capital, às vezes eu posso até estar pouco endividado, eu continuo tendo lucro, mas eu quero ver o valor da empresa. Então eu vou crescer 1% a empresa. A hora que eu cresço 1%, reduziu o valor de 15 milhões para 14 milhões 473. Olha que interessante, gente. Eu vou fazer essa empresa crescer 3%. Valor de mercado cai para 13 milhões. Eu vou fazer essa empresa crescer 8%. Valor de mercado cai para 8 milhões. Então, todas as vezes que o meu retorno sobre o capital investido é menor do que o meu custo médio ponderado de capital, eu tenho que focar em consertar o ROIC, melhorar as margens, reduzir os custos, otimizar a necessidade de capital de giro, otimizar o ativo investido, até desfazer de determinados ativos. Então, essa daqui é a regra de ouro que vai definir todas as estratégias. Então, todas as vezes que você faz um planejamento estratégico, né, e muitas das vezes, principalmente para pequenas e até médias empresas, planejamento estratégico só em metodologia, pontos fortes, pontos fracos, ameaças, oportunidades, etc. Mas de forma superficial, em vincular a estratégia em performance financeira, isso é o que muito acontece, principalmente hoje, onde que qualquer leitura ali de um livro, né, muitas das vezes a pessoa se considera especialista já naquele assunto, sem entender a fundamentação. Mas se você tiver uma estratégia que está fazendo a empresa crescer, mas você está com ROIC menor do que o OC, o que vai acontecer com essa empresa? Você vai destruir o valor da empresa, você está com estratégias
errada, você precisa entender um aspecto mais amplo, tá? Então, esse daqui é o ponto. Então, pessoal, aqui eu vou fazer um rápido resumo, tá, desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like para quem não chegou aqui ainda. Vamos fazer um rápido aqui, é um MBA em 20 minutos. Por que isso? Né? Ah, Luiz, 20 minutos? Mas a essência é essa. Então, tem aqui um livro, deixa eu mostrar para vocês. Esse livro aqui, Avaliação de Empresas da McKinsey, é um ótimo livro para poder ler, um livro até aprofundado, né? Tem mais ou menos umas 1000 páginas, mas quem gosta, né? Eu sou um amante da leitura e estudioso para aplicações práticas, né? E estou no dia a dia na consultoria, dentro das empresas, todo dia eu estou dentro das empresas para poder aplicar exatamente tudo isso e eu vejo um caos em função disso. Então, né, só para poder deixar, pessoal, estudem e apliquem na prática, né? Esse é o segredo do sucesso para poder ter uma carreira aí brilhante, seja como CFO, né, ou FP&A, controller, né, ou mesmo como CEO, precisando entender de finanças empresariais e seja também como conselheiro de administração, porque muitos conselheiros não dominam o básico de finanças e com isso muitas das vezes deixam as empresas e até grandes irem por maus lençóis e pedir recuperação judicial. Então vamos lá, resumindo. Primeiro, comece com o objetivo em mente, assim como falou no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Sempre tem um objetivo e da empresa é criar valor de forma consistente e sustentável ali. Segundo ponto, foque nos 4 pilares, que é a liquidez em primeiro lugar sempre, porque você pode fazer tudo, se você não tiver liquidez, você morre. Né? Você pode ter R$1 milhão aplicado, mas se você não tiver 1 centavo para poder pagar o lanche da esquina, você vai morrer de fome. Tá? Então, primeiro ponto, liquidez. Segundo ponto, rentabilidade, que é o ROIC. Terceiro ponto, custo de capital. Quarto ponto, crescimento. E a hora que junta isso tudo, você focando na liquidez, você vai chegar nesse ponto aqui que eu mostrei para vocês, que é todas as vezes que o ROIC for maior do que o custo de oportunidade, foque no crescimento. E todas as vezes que o ROIC for menor do que o custo de oportunidade, foco em consertar o ROIC. E aqui está a essência de todas as decisões de negócio. Né? Todas as decisões de negócio. Isso sim é gestão empresarial que foca em todos os aspectos. Pessoal, foi isso então. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho. Um abraço, tchau, tchau.